Se você quer ganhar o mercado, se você quer ter uma boa fama, se você quer ter cliente, você pode pegar essas dicas aqui, ó. A Carnes del Sul, do Pedro Larriere e dos seus irmãos, é um sucesso, porque eles têm exclusividade, qualidade no produto, velocidade no atendimento. Exclusividade porque eles vendem o que outros mercados não vendem, outros açougues, né? Não, outras boutiques não vendem. Eles vendem. Qualidade porque tem uma preocupação em servir a carne fresca, de origem boa. E atendimento, porque quando a gente chega lá é bem atendido, rapidamente atendido. Então, isso aqui faz a diferença no seu negócio? Exclusividade, qualidade e atendimento? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente inaugurou a Carnes del Sur, são os 3 pilares. Desde o começo. São os 3 pilares desde o começo. Que legal. E foi o foco. E a gente não combinou de falar sobre isso. Não. Mas são os 3 pilares. Atendimento, produto exclusivo e qualidade no preço também, porque o preço é justo. O que é? Essa é são 3 pilares que vai funcionar em qualquer negócio. Se você é um empresário, um empreendedor, empreendedora, se você tiver exclusividade, se você tiver qualidade e atendimento bom, você vai ganhar o mercado, você vai sair na frente. E eu achava que boutique podia ter uma relação com o tamanho, ou então por atender poucas pessoas. Mas você apresentou um outro conceito. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Não, o conceito real de boutique é a manipulação de carne interna ou não interna. Mas isso específico para o açougue, para o ramo do açougue. Para o açougue. Então, o que a gente faz no boutique? A gente diferencia um produto que já vem cifado do frigorífico. Então, a gente não desossa a carne. Então, é um outro processo e faz com isso você ter um produto mais qualificado e com procedência, né? Tem gente que podia estar falando assim, ó, tá gourmetizando o nome do empreendimento, boutique de carne, mas não é. Sim, claro. Tem muita gente que sim faz isso no mercado, mas não é o conceito esse. Existe um conceito para você sustentar esse nome no seu letreiro. Sim. Agora, eu sei que você não começou, por mais que venha de uma família que é ligado ao comércio, né, da carne, ao açougue, à produção de gado, né? Eu sei que a criação de gado, melhor. Eu sei que você teve uma outra profissão. Sim. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso e como isso influencia no que você faz hoje. Claro. Graças a Deus, eu comecei muito cedo. Muito cedo mesmo. Meu pai tinha um açougue na Mário Ferraz, ele patrocinava o advogado dele, corria de Fusca, e eu ia no autódromo com 6 anos. E eu fissurei. Eu assisti a corrida na Fórmula 1 desde novo e tal, e com 12 anos... Com 12 para 13 eu comecei a treinar de kart. Fiz uma escolinha de kart e comecei a treinar. Fiz o primeiro ano, algumas corridas. Com 14 anos eu tive a minha maior alegria, uma das minhas maiores alegrias, talvez a maior, no meio do automobilismo. Que foi conhecer o Ayrton Senna. Fui convidado para andar na fazenda dele em Tatuí. E era uma semana antes de GP Brasil, era um negócio assim super tenso. Ele tinha passado para Williams, estava naquela tensão. E a gente foi andar. Daí, aquele dia foi magnífico. Eu tenho um dos últimos vídeos dele. Caramba. Relaxando. Tá guardado. Meu pai que gravou na filmadora. Então é nosso, não tem. Acho que nem o Instituto tem. Mas foi um dia muito especial, porque eu lembro de alguns pontos assim do dia, porque faz muito tempo já, né? 31 anos. Mas eu lembro de alguns pontos assim. Eu fui encostar no capacete dele e ele falou: "Ô menino, pode pegar, não tem problema." Sabe aquele medo que você vai encostar com medo? Daí depois ele andou bastante no dia, né? Ele não andou com a gente, né? Ele saiu, correu os seus 15 quilômetros, veio perguntar se estava todo mundo bem, fez a cozinheira da fazenda fazer comida para todo mundo, veio, comeu com a gente a comida que fez pra gente. E no final do dia, quando todo mundo já tinha andado, ele falou: "Eu posso andar, porque eu não posso andar com vocês porque estou na semana de corrida." Então... Ele saiu, ia para a reta, voltava meia hora, falava: "Não, isso aqui não tá bom, não sei o quê." Nanana. Quando saiu da primeira volta, enfiou um monte em todo mundo. E era um ídolo mesmo, assim. E o que me ensinou, que ninguém fala, assim, hoje, a determinação dele é absurda. A determinação dele estar numa semana antes do GP, chamar o pessoal para andar de kart lá, chegar, podendo estar relaxando, correr 12, 15 quilômetros, pegar o jet ski, andar umas voltas de kart, querer aquilo... como ninguém queria, cara. Eu acho que um ídolo se forma muito mais na persistência do que nascer só com dom. Ele desenvolveu um dom absurdo. Se eu não me engano, ele fez 3 corridas pela Williams.
Sim. em 94, né? Então Sim. você está falando que você teve com ele na penúltima corrida dele. 40 dias antes dele falecer, exatamente. 40 dias antes. E a gente saiu dali, eu lembro, eu estava no Campeonato Sul-Americano de kart em Florianópolis, e entre a bateria pré-final e final, cara, eu parei na TV, eu lembro aquela mesinha de ferro, a televisão, ligada para assistir a largada de Fórmula 1. Quando eu vi a batida, eu já virei, saí e falei, vou correr a final. Era o kartódromo inteiro mudo, assim. A gente correu a final e foi isso. Me dediquei uma vida nesse meio de corrida. E você se tornou um profissional do automobilismo? Sim, corri durante 14 anos, depois mantive equipe. Estou no meio do automobilismo até hoje. A gente tem vários pilotos que compram na loja hoje. Ganhou corrida? Por isso. Ganhei. Em 95 eu fui campeão paulista. Fui 2 vezes vice-campeão pan-americano. Eu entendi que tinha que correr fora. Com 16 anos eu fui morar na Itália, na casa de um cliente do meu pai que eu não conhecia. Porém, ele tinha uns açougues. E olha como que o mundo é pequeno. Eu acordava cedo, eu treinava de manhã e fazia aula de inglês. À tarde eu ia para a oficina. Ficava na equipe trabalhando e voltava para casa. Todo dia. E final de semana que eu tinha livre, que eu não corria, eu subia com ele a montanha de manhã, porque eu morava perto de uma montanha, perto de Milão. E descia e depois a gente tomava um banho, a gente ia pro açougue, eu e ele. Visitar os açougues, ele tinha 4 açougues, então visitei os açougues, via o que estavam fazendo, como estavam trabalhando. Isso daí ficou na minha memória. Caramba. Nem pensei, depois de muitos anos, fui abrir o açougue e trouxe essa lembrança. A sua família exportava carne. Sim, meu pai... Não tinha um açougue, não tinha uma loja, não tinha uma boutique. Não, meu pai teve uma das maiores lojas. Uma fazenda no Uruguai, para criação de gado. Isso. A gente tinha alguns pilares. A fazenda, a criação de gado no Uruguai. A gente ainda continua tocando, eu e meus irmãos. A gente tem também, nesse momento, tinha a empresa de exportação de carne. A gente exportava a carne do mundo inteiro para o mundo inteiro. Eram 120 frigoríficos para 70 clientes e distribuidores no mundo. Esse que eu fui morar na Itália era um dos distribuidores. Então, assim, era muita gente, era muita coisa no mundo. Era uma época que era só por telefone, não tinha smartphone, não tinha nada disso. Então, a distância se sentia. Era um desbravador, porque poucos brasileiros tinham ido morar fora. Então, eu fiquei lá um ano inteiro. Para mim, foi um aprendizado assim absurdo. E no segundo ano eu fechei contrato com a melhor equipe, porém minha mãe não deixou ir porque ela falou que eu tinha que voltar a estudar. Era o combinado 1 ano. E tá bom, eu fiquei bravo com ela uns 2 meses, mas depois deu tudo certo. Eu acho que, como eu dizia para o meu pai, eu comecei no automobilismo para dar umas voltas de kart, acabei correndo o mundo inteiro, conhecendo muitos lugares do mundo. Ganhando campeonato. E voltei, ganhando campeonato, tudo, estouramos. É uma geração que muitos andavam, era uma geração muito forte a nossa. 14 anos fazendo isso. Isso. Daí... E de lá você parte para a boutique? Daí, não, de lá eu vim trabalhar na empresa da família durante 4 anos para começar a partir para a boutique. Mas nesse meio termo eu montei uma equipe de corrida, a gente foi campeão como equipe pela Aston Martin, foi o primeiro campeão no retorno da Aston Martin para as corridas. Então a gente é reconhecido, fiz um curso lá na Aston Martin de mexer motor durante uma semana na Inglaterra, foi um lançamento, então a gente sempre está junto. Então, calma aí. Isso é uma carreira bem sucedida, correto? Sim. Porque tem muita gente que desiste de um caminho porque não deu certo. Porque se frustrou, porque não teve dinheiro, porque não teve reconhecimento. Não é o seu caso. Você correu o mundo, Sim. Você ganhou um campeonato, você montou uma equipe. Sim. E por que você decide deixar esse caminho e seguir um outro? Cara, muda muito, mudou alguns campeonatos, mudaram algumas formas e o propósito foi mudando. Entendi. De vida. Você vai chegando numa maturação, meus irmãos pediam para trabalhar junto, comecei a trabalhar cada vez mais com eles, vi a necessidade de ter um açougue boutique na nossa região. Você é o mais novo dos irmãos? Sou mais novo. E então a gente foi tocando toda a operação e valia mais a pena. E chega uma hora que você fala, beleza. Então eu larguei um pouco a corrida, porém a gente tem uma empresa que chama Enginemakers, está dentro de uma universidade em Curitiba, onde a gente desenvolve projetos para engenheiros novos. E hoje, graças a Deus, desde que começamos esse projeto em 2013, a gente tem mais de 1000 engenheiros no meio do mundo inteiro, do Brasil inteiro, fazendo coisas. Então, a gente tem um network de engenharia muito forte. Ou seja, é um chamado da família, vem para cá, vamos fazer algo juntos, que te faz deixar essa carreira do automobilismo agora como dono de uma equipe e tocar o empreendimento da família, é isso?
posso considerar que a gente é igual, né? Foi um chamado da família, você veio trabalhar para cá, veio para São Paulo. E é isso, a gente nasceu, vive a família, sempre tá junto da família e não tem como largar. Então a gente continua junto, todo mundo, meus pais já faleceram, os 2, mas os 3, a gente continua tendo negócio junto, tudo junto, assim. Legal. E isso daí é uma força. Tem uma frase do Martim Fierro, que é um grande escritor, ele fala assim, que os irmãos são mais fortes unidos, que nunca devem brigar. Então é uma frase que meu pai tinha no caderninho do açougue dele, eu puxei um cartão e estava escrito essa frase e eu guardo até hoje. É engraçado. Caramba. Então é isso daí que vale a pena da vida. Então você fala, por que você muda tudo, larga uma carreira de sucesso? Você larga porque sempre tem alguma coisa a mais te chamando. Sempre tem um Deus te chamando para alguma coisa. Sempre tem alguma energia te traz para um outro lugar. E tudo é um propósito, né? Cara, que história linda. Tudo é um propósito. Então é isso que a gente faz. É todo dia. E eu queria saber, o que hoje te move? O que te faz acordar todo dia, abrir a loja lá, ver como é que tá, né? Não literalmente abrir a loja, porque deve ter gente que faça isso. Quase todo dia eu abro. Você abre? Quase todo dia. Ou seja, é bem aquela coisa da empresa familiar mesmo, né? Sim. O que te move? Onde está a tua alegria?